Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 4 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele fala sobre o ministério apostólico, a luz de Cristo que brilha nas trevas, e também ele vai falar sobre a esperança que temos mesmo em meio às nossas tribulações. Mas antes de a gente começarmos esse estudo, meus irmãos, como eu sempre peço nos meus vídeos, sempre, meus irmãos, sempre, como sempre eu peço, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque é muito importante, meus irmãos, tanto a sua inscrição como o seu like e a ativação do sininho, para não perder os próximos vídeos que eu postar. E também, meus irmãos, se inscrevendo, o YouTube ele vai recomendar para mais e mais irmãos que tenham o mesmo interesse do que vocês a conhecer a Palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que o seu like e a sua inscrição é muito importante para o canal. Por isso, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora iniciarmos o nosso estudo do capítulo 4 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E nesses dois primeiros versículos aqui, meus irmãos, nós iremos ver o ministério da nova aliança. Esses dois primeiros versículos aí, no comecinho do capítulo. Vamos ler aí com calma e logo após iremos estudar. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, do versículo do 1 até o 2, os dois primeiros, Paulo, ele afirma que por ter recebido este ministério de Deus, ele não desanima. Não desanima. E Paulo também fala que ele não usa engano nem falsidade, mas ele proclama a verdade diante de Deus. Por isso que ele não engana a Deus, ele não tem falsidade com Deus, não. Mas ele proclama isso, proclama a verdade diante do Pai, diante de Deus. Por isso, meus irmãos, que aqui, nesse versículo aqui, nós aprendemos que o Evangelho, ele deve ser anunciado com sinceridade e fidelidade a Deus, meus irmãos. Precisamos ser verdadeiros, sinceros, fiéis ao que estamos anunciando, ao que estamos falando. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos, meus irmãos. Por isso que para nossa realidade hoje, não temos que viver a fé. Temos que viver a fé, nós temos que viver essa fé que temos em Jesus, sem hipocrisia, sem sermos hipócritas, meus irmãos, sem sermos hipócritas, sendo sempre transparentes em nossas palavras e as nossas ações. Por isso que aqui nesses primeiros versículos, Paulo nos mostra que temos que anunciar a palavra de Deus, que falar de Jesus para as pessoas com um coração verdadeiro, não com um coração falso, um coração mentiroso, não, com engano, mas um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração que transmita, que passe para as pessoas verdade absoluta, verdade. Por isso que Paulo, ele nos mostra isso. Ele não usa mentiras, não usa engano, não usa falsidade. Resumindo, Paulo, ele fala que ele é verdadeiro. E as suas atitudes demonstram isso. São as atitudes de Paulo que demonstram que ele é verdadeiro e não mentiroso.
Amém, meus irmãos? E agora, nesses próximos versículos aí, do 3 até o 4, nós vamos ver aqui que o Evangelho é velado para os incrédulos. O Evangelho velado para os incrédulos. Nos próximos versículos, do 3 até o 4. Vamos ler aí. Porque, se o Evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele mostra que o diabo, ele cega a mente dos incrédulos, para que essas pessoas não enxerguem a luz do Evangelho. Por isso que o encardido, ele cega a mente das pessoas, principalmente daquelas pessoas que não creem, principalmente meus irmãos. Por isso que o inimigo ele faz isso, o encardido, para que essas pessoas não enxerguem a luz de Cristo, a luz da palavra de Deus. Por isso que aqui nesses versículos aprendemos o quê? Que há uma batalha espiritual, meus irmãos, pela salvação das nossas almas. Há uma batalha, o bem e o mal. Há uma batalha espiritual pela salvação das nossas almas. Todo santo dia está tendo essa batalha. Os anjos estão lutando pelas nossas almas e os demônios pela perdição das nossas almas. Por isso que há uma batalha espiritual. E o inimigo, ele vai cegar as pessoas para não ouvirem, não aceitarem a palavra de Deus. Porque ele sabe que se essas pessoas aceitarem a palavra de Deus, elas serão salvas, serão transformadas. Por isso que há uma batalha espiritual. E para nossa realidade hoje, meus irmãos, esse versículo aqui nos mostra, nos ensina que nós temos que orar e interceder também por essas pessoas que ainda não creem, não aceitam nosso Senhor Jesus Cristo, para que a luz de Cristo brilhe na vida dessas pessoas. Por isso, meus irmãos, que nós temos que orar, interceder, pedir a Deus que mostre a luz de Cristo para essas pessoas, porque elas estão perdendo a única salvação, que é Jesus, e que por meio da luz de Cristo, que é o Evangelho, elas serão transformadas. Amém, meus irmãos? E agora nesses próximos versículos aqui, do 5 até o 7, nós vamos ver a luz de Cristo em vasos de barro, dos versículos do 5 até o 7. Vamos ler aí. Pois nós nos anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele declara que não prega a si mesmo, mas ele prega a Cristo, prega por meio de Cristo. Nós somos frágeis, meus irmãos, frágeis, como vasos de barro, nós somos frágeis, mas carregamos a glória de Deus dentro de nós. Mas por isso, repetindo, nós somos frágeis,
frágeis, fracos, como vasos de barro, meus irmãos. Somos fracos. Somos fracos. Mas que dentro de nós carregamos a glória de nosso Criador. Por isso que aqui nesses versículos aqui, aprendemos que a grandeza da fé não está em nós. Não. A grandeza da fé não está em nós, mas no poder que Deus que age em nossa fraqueza. Que age em nossa fraqueza. A grandeza está em Deus, meus irmãos. É no poder dele e não na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Não, mas em Deus. Em Deus. Porque só nele, nós teremos força para agir em nossa fraqueza. Por isso, meus irmãos, que hoje reconheça a sua fragilidade e confie no poder de Deus que age em você. Reconheça a sua fragilidade. Reconheça que você é fraco. E sem Deus, nós não podemos fazer nada, meus irmãos. Sem Ele. Porque é Ele que age em nós e não nós mesmos. É Ele que age em nós. Por isso que precisamos dEle. Dependermos dEle, só Ele, para podermos vencer, para podermos continuar. É só Ele quem nos dá força. Amém, meus irmãos? E agora, nesses penúltimos versículos aqui, nós vamos ver as aflições e a perseverança, dos versículos do 8 até o 12. Vamos ver aí, do 8 até o 12. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista no nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, Paulo, ele descreve as lutas dos cristãos, que são o quê? Perseguições, sofrimentos e dificuldades. Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, eles permanecem firmes, fortes. Por quê? Porque eles carregam a vida de Jesus em si mesmo. Eles têm Jesus dentro deles, meus irmãos. Dentro deles. Por isso que nenhum sofrimento, nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade abala eles. Abala. Porque a vida deles está em Jesus e não em si mesmos. Por isso que aprendemos aqui, meus irmãos, que as dificuldades, elas, quando vierem, que vão vir, não devem nos afastar de Deus. Não. Mas cada vez mais nos aproximar dele. Por isso que vem as dificuldades, vem os problemas, vem os sofrimentos. Mas isso não vem para afastar a gente de Deus, não. Mas para cada vez mais aproximar dele. Por isso, meus irmãos, que quando nós, para a nossa realidade hoje, quando nós enfrentarmos tribulações, enfrentarmos sofrimentos, problemas, dificuldades, lembrem-se, meus irmãos, que Cristo é quem está sustentando cada um de nós, e não a gente mesmo, mas é Jesus quem está dando força a nós mesmos, a esse corpo mortal aqui. É Cristo quem está fortalecendo, e não a gente mesmo, mas é Cristo que fortalece cada um de nós. Amém, meus irmãos? E agora, nesses últimos versículos aqui, do 13 até o versículo 18, nós vamos ver a esperança da ressurreição e o peso da glória eterna. Nesses últimos versículos, do 13 até o 18. Vamos ler aí. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei
e por isso falei. Pois assim, nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele lembra que a fé na ressurreição de Jesus nos dá coragem, nos dá forças, pois sabemos que a morte, ela não é o fim. Ela não é o fim. Por isso que pela ressurreição de Jesus, a nossa fé, nós temos que lembrar isso, que a nossa fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que a morte, ela não é o fim. Não é o fim. Por isso que aqui, meus irmãos, a nossa esperança está na vida eterna em Cristo Jesus. E não aqui nesta terra, não, mas lá, na vida eterna com Jesus. Por isso que encare essa vida, meus irmãos, aqui com confiança. Encare essa vida aqui com coragem, sabendo que a sua meta final é na ressurreição de Jesus Cristo. É lá com Ele, na glória futura. E não aqui, que aqui é passageiro. Tudo passa. Por isso que Paulo, ele nos fala que o que vemos não dura para sempre, mas o que não vemos, isso sim dura para sempre. Por isso que estejamos com olhos fixados na glória futura. E não aqui, meus irmãos, e não aqui. Porque aqui, lembrando, aqui o que a gente vê não dura para sempre, mas o que a gente não vê dura para sempre. E também, Paulo, ele nos mostra aqui, meus irmãos, ele nos mostra nesses últimos versículos, que ele conclui dizendo que as tribulações, elas são leves e passageiras, diante da glória eterna que nos espera. Olha o que Paulo está dizendo aqui, para concluir esse capítulo aqui de hoje. Ele conclui dizendo que os sofrimentos, os problemas, as tribulações, tudo isso aqui são leves e passageiras. Tudo aqui é passageiro, meus irmãos, tudo. Tudo aqui é passageiro, diante da glória eterna que nos espera. Eterno, eternidade. Nossa esperança tem que estar lá, em Cristo Jesus, e não aqui nessas coisas. Por isso que a fé, meus irmãos, a fé que temos em Jesus, ela nos ajuda a olhar além das dificuldades presentes. É a nossa fé em Cristo. Lembrarmos que a nossa vida não está aqui, mas lá com Ele. É lá a nossa casa, no céu, junto com Jesus Cristo. E a nossa esperança tem que estar nisso, na glória futura, e não aqui nos sofrimentos. Porque lembrando, tudo isso aqui, meus irmãos, é passageiro. Tudo isso aqui passa, tudo. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por isso que, para finalizar, meus irmãos, fixe os seus olhos na eternidade, em Cristo, e não apenas nos problemas de momento, não. Coloque e fixe os seus olhos em Cristo Jesus, na vida eterna, e não nos problemas. Porque se você fixar nos problemas, você começa a ficar doente, a adoecer, começa a ficar estressado,
E por quê? Por que você vai acontecer tudo isso? Porque você está com os olhos fixados apenas aqui, apenas no presente. Mas quando você fixa os seus olhos em Jesus, aí sim você vai começar a ver as coisas de um modo diferente e vai encarar essa vida com confiança, lembrando que a nossa esperança não está aqui nas coisas que passam, mas sim nas eternas, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E para finalizar o capítulo de hoje, o capítulo 4, aprendemos 5 lições, como a gente sempre aprende. 5 lições aprendemos hoje, meus irmãos. Primeira lição: o Evangelho deve ser vivido com fidelidade e sinceridade. Sermos verdadeiros quando falamos de Jesus. Primeiro ensinamento. Segundo, que o inimigo vai tentar cegar as pessoas que não creem, principalmente essas, as que não creem. Mas a luz de Cristo é mais forte do que qualquer obra maligna. A luz de Cristo é muito maior do que isso. Aprendemos hoje. Aprendemos também que somos fracos, somos frágeis, mas é Deus quem nos fortalece. Reconheça sempre isso, meus irmãos. Somos fracos sem Cristo, mas com Cristo somos fortes. Foi o que aprendemos. Aprendemos também, quarta lição hoje, que as tribulações, os sofrimentos, eles não nos vencem. Por quê? Porque nós temos a esperança em Cristo Jesus. Isso aqui é passageiro. Sofrimento, tribulações, doenças, tudo isso é passageiro. Mas a nossa esperança, a eternidade, é Cristo. É lá. Temos que estar os nossos olhos lá. E esse último ensinamento é isso que nos mostra que a glória eterna é muito maior do que isso daqui. Esse sofrimento é passageiro. Esse problema é passageiro. Essas dificuldades são passageiras. Mas a glória de Cristo é eterna. É eterna. Por isso, fixe os seus olhos na eternidade. E não apenas no presente. Não apenas nos problemas. Mas sim na eternidade. Amém, meus irmãos? Foi esses ensinamentos que aprendemos hoje, nesse capítulo 4 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E, meus irmãos, antes de finalizar os vídeos, como eu sempre faço, meus irmãos, eu peço carecidamente a cada um de vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque é muito importante, meus irmãos, a sua inscrição, o seu like, a sua ativação do sininho, para cada vez mais fortalecer o canal e também para que o YouTube, lembrando, ele recomende, meus irmãos, recomende. Ele vai recomendar cada vez mais para mais e mais irmãos que tenham o mesmo interesse que cada um de vocês. Por isso que a sua inscrição, a sua ativação do sininho e o like é muito importante para o canal. Amém, meus irmãos? E compartilhe esse vídeo com os seus familiares, os seus amigos, que com certeza tem alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra hoje e voltar para Jesus. Porque Jesus, Ele é a única salvação de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Até lá, meus irmãos.